Meu parceiro, você faz uma das melhores campanhas na fase de grupos, broca um inglês top 4 ali da Premier League, 3-1 no Chelsea, e o que você ganha nas oitavas? Simplesmente um Bayern de Munique. Mas por incrível que pareça, a torcida do Mengudo não está temendo os caras. Vai carimbando vaga para as oitavas de final e vai empurrando o Bayern de Munique de momento para pegar o Flamengo. Kimmich! Luiz Araújo? Aí é um nível... Opa, a peitada dos... Essa porra aqui é o Flamengão bolado. Caralho, mano. Que for, vai se fuder, Bayern. Simplesmente um... Pode ver o que for, vai se fuder, Bayern. Cara, foi muito azar do Flamengo isso daqui. Mas convenhamos que depois de tudo que tá acontecendo nesse Mundial de Clubes, rapaziada, não dá pra duvidar que o Flamengo pode aprontar pra cima dos caras. Rapaziada, depois que o Botafogo fez o crime perante ao PSG, irmão, eu não duvido mais de nada. No campo é 11 contra 11. Não é nenhuma daquelas discussões contra os homens é preciso pra derrotar um gorila. Não é contra o gorila, é contra o Bayern de Munique. Um ex-alérgico de títulos, Harry Kane. Mano, não sei. Só sei aqui, ó, e o pessoal aqui no Brasil zoou o Chelsea, eles agora estão se dando por cima, tá? Porque eles ficaram em segundo e vão pegar o Benfica, e o Flamengo vai pegar o Bayern de Munique. Vou mandar o papo pra vocês, torcedor do Flamengo, o meu Palmeiras vai vingar vocês. Se o Chelsea tá tirando o sarro de vocês, Palmeiras passa do Botafogo, Palmeiras pega o Chelsea, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Nem eu confio muito no que eu tô falando. Depois do meu time tomar um apavoro o Inter Miami, eu não desacredito do Flamengo, mas desacredito do meu time, tá ligado? Se a gente for ver aqui, ó, tem isso daqui, tinha muito esse ditado. Todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer. Os flamenguistas vendo que dessa vez será o Neuer. Eu vi que pelo que eu tava vendo aqui, e tipo, tem um meme aí que quando o Flamengo enfrenta o Bragantino, RB Bragantino, Red Bull Bragantino, o goleiro Cleiton fecha o gol, vira o Neuer. E agora vamos ver se o Neuer vira o goleiro Cleiton, né? Aí seria uma boa. Loucura, eu depois do Flamengo vingar o 7-1 em 2014. Será, rapaziada? Será que dá? Aqui a chave que o Flamengo conseguiu se encaixar. Mano, é muita sacanagem isso, tá? É muita sacanagem isso. Você fica em primeiro e você entra numa chave que se você passa do Bayern de Munique, você pega o PSG. Se você passa de um PSG, você pode pegar um Real Madrid, ou City, ou Inter de Milão. Fluminense difícil chegar na semi. Mas, irmão, meu Palmeirudo aqui ficou com um caminho um pouquinho mais fácil, né? Mas pelo que tá jogando é complicado. Eu só quero dizer que se o Flamengo for achando que essas musiquinhas aqui vai dar boa sorte, irmão, o que isso daqui zica? Fizeram a versão Flamengo do na. Lá na Copa do Mundo, o Flamengo balançou, botou o inglês na roda que nem o Liverpool. Chelsea ficou bolado e todo europeu. Foi quando o Bruno Henrique entrou e resolveu. É o meu Mengão que destrói, seja quem for. Nem eu, pode vir, não tem caô. É o meu Mengão. É o meu Mengão. Seja quem for, nem europeu. Pode vir, não tem caô. Vamos, Flamengo. O mundo todo tá dizendo vamos, Flamengo. O mundo todo tá te vendo. Flamengo. A arquibancada tá tremendo. Vamos, Flamengo. Vem europeu, os caras estão querendo os europeus, hein? Vamos ver se vai dar jogo. Eu acho que dá muito jogo, rapaziada. É aquilo que eu falei, eu não desconfio mais de nada. Muita coisa caiu por terra depois dessa Copa do Mundo de Clubes. Muita coisa que a gente achou. Eu sei, o Bayern é muito mais time do que o Chelsea. Mas sabe, talvez dê pra bater de frente, dê pra fazer um jogo jogado. Não acredito que o Bayern goleie o Flamengo, mas vai ser um jogo extremamente complicado. Quem comentou muito sobre isso é o pessoal lá da TNT Sports, inclusive aqui, ó, Arthur Quesada, meu parceiro Arthurito Quesada, aqui de baixo. Ele é um cara que cobriu muito tempo lá o futebol alemão, Bundesliga, Bayern, conhece muito do assunto Bayern de Munique. Vamos ver aqui o que eles têm pra falar, e se existe um caminho a se trilhar pro Flamengo conseguir surpreender esse Bayern de Munique. Vamos ver aqui? E como referência, aí uma linha de 3 com Coman, Musiala e Olise, né? Sem Sané no time titular. Não, mas isso por aí que você imagina? Não, é fato. O Coman tá fazendo uma ótima Copa do Mundo de Clubes.
Ele não fez uma grande temporada porque ele passou muito tempo lesionado, mas ele está muito bem. O Olise, talvez o melhor jogador do Bayern na temporada, se a gente tirar os números do Harry Kane, o que o Olise gera de jogo e o que o Olise é determinante para o Bayern de Munique a temporada toda, muito constante. E o Musiala voltando de lesão. Vamos ver se ele já vai ter condição de iniciar a partida. Mas se tiver, será titular o Harry Kane, o Kimmich voltando, o Laimer na direita, porque o Sacha Boey é outro jogador que deve ser negociado, porque não tem condições de jogar pelo Bayern pela temporada que fez, pelo que apresenta de futebol. Então será um Bayern de Munique diferente. O Flamengo não pode estudar o jogo contra o Benfica para entender o que vai fazer, porque é outro time. Agora, o Beckler também acompanha, o Fred também, vocês já assistem os jogos do Bayern de Munique. Não é um time intransponível. Não é um Bayern de Munique de 2020. Aquele rolo compressor que, mesmo que se sofresse lá atrás, ele ia meter 5, 6 gols no seu adversário. O Bayern de Munique tem suas fraquezas, especialmente a questão da linha alta, da forma como se comporta dentro de campo, correndo certos riscos. O Flamengo vai ter que entender como vai explorar. O Bayern para mim, o favorito, tem um favoritismo claro, mas há possibilidades, não é um jogo em que você já pode dar como favas contadas. Eu também acho que é por aí, assim, normalmente quando o Bayern chega no Mundial, ele chega porque ele ganhou a Champions. Esse time, por mais que tenha jogado bem contra a Inter, tenha dado luta contra a Inter, é um time bem pior do que os Bayern vencedores, né? O Quesada falou, esse último que venceu a Liga dos Campeões 5 anos atrás. Teve muita dificuldade para passar contra o Celtic, teve que ir para uma pré-Champions, porque tomou na última rodada um 3-0 do Feyenoord, na Liga dos Campeões, caiu para o Leverkusen no jogo da Pokal, porque o Neuer foi expulso com 15 minutos, porque o Neuer teve que sair para jogar de zagueiro, porque a defesa estava tão alta e o Bayern vinha sofrendo tanto com isso no início da temporada que o goleiro saiu de líbero, sem tempo de bola, o Neuer também já mais velho e tal. Tem sofrido nas Copas nos últimos anos, né, o Bayern? No campeonato alemão teve vários e vários jogos que adversários assim, de uma gama bem mais baixa ou empataram, roubaram um pontinho aqui e ali, ou foi 3-2 apertado, 4-3 em alguns jogos, assim, um time que sofreu. Perdeu do Bochum, né? Chegou a perder do Bochum em casa. O Bochum ganhou deles e do Dortmund também, né? Bochum rebaixado ganhou de 2 do G4. Então é um bom Bayern para o Flamengo jogar. Também acho que é favorito, mas não é nem de perto o que chega normalmente do Mundial, sabe? Normalmente quando chega um Bayern numa final de Mundial é 70, 80, 30, 20. Dessa vez é um 60, 40, 65, 35. Existe uma distância bem menor, pelo que o Bayern não jogou, pelo que o Flamengo joga e pelo aspecto físico dos dois times. E eu acho que a postura do Flamengo pode ser parecida com a do jogo contra o Chelsea, tá? Porque dá para disputar a posse de bola com esse Bayern, dá para tentar atrair esse Bayern e ainda tentar aproveitar algo que o Chelsea não tem, que o Bayern tem, que é uma fragilidade possível, uma vulnerabilidade que é a linha alta. Se o Flamengo tiver num dia como o Botafogo esteve contra o PSG, num dia que o próprio Flamengo esteve contra o Chelsea, o Bayern é melhor do que o Chelsea e esse Bayern deve ser melhor do que aquele PSG, imagino, o Flamengo tem chance sim, cara. Assim, eu entendo a tristeza de ver o Bayern pelo caminho. Eu também estaria triste se eu fosse rubro-negro, mas eu sinto que é possível. Eu sinto que é factível e, cara, no fim das contas está na Copa do Mundo de Clubes. Em algum momento viria um bicho-papão, chega cedo, mas chega no momento em que o Flamengo pode sim olhar no olho do Bayern. Sabe o que eu fico pensando, rapaziada? Pô, essa parada de linha alta e ceder espaço na marcação num contra-ataque das equipes. O jogo que eu acho que deixou isso daí bem mais claro foi o do Real Madrid versus Pachuca. O Real Madrid vence com 1 a menos, foi o quê? 2-0, 3-0, alguma coisa assim. Mas, mano, o tanto que o Real Madrid cedeu de oportunidade no começo de jogo com contra-ataque, cara, é que o Pachuca falhou muito nas oportunidades que teve, a conclusão, chegava ali frente a frente com o Courtois, não conseguia definir da melhor maneira possível, mas se o Flamengo tiver essas oportunidades, cara, é enfiar a faca e girar. Você enfrentar um Bayern de Munique e ficar colecionando oportunidades perdidas de ataque ou de passe errado, tomada de decisão, vai ser muito complicado ganhar. O Flamengo contra o Chelsea, ele teve algumas oportunidades que
ele perdeu, mas era um Chelsea, mano, que permitia muito o Flamengo chegar, seja em contra-ataque ou seja até com a posse da bola, propondo o jogo. O Flamengo teve facilidade muitas vezes em chegar ao gol do Chelsea. É muito diferente de alguns jogos aí que, tipo, um PSG e Botafogo que falaram, o Fred aqui embaixo falou, se o Flamengo tiver a mesma efetividade de um Botafogo, o problema é que a proposta de jogo e o plano de jogo vai ser outra, vai ser um Flamengo que, mano, eu não sei, eu não consigo ver o Flamengo jogando da forma que o Botafogo jogou contra o PSG, até porque também o Bayern não é um PSG, não é um Bayern que vai ter, mano, 80% de posse de bola, girando de um lado pro outro, tentando achar espaço. É um Bayern que, cara, é muita bola no Olise, muita bola no Coman, X1, e parte pra cima e tenta achar espaço. É um Bayern muito letal. Partir pra cima, o Flamengo ter a bola e propor jogo contra um Bayern que nos contra-ataques é tão embaçado, cara, é uma dinâmica de jogo complicada, porque eu não sei se o Felipe Luiz colocaria o Flamengo pra jogar pra trás. Não é o estilo de jogo que eu vejo também esse Flamengo conseguindo jogar. Porque o Flamengo tem uma boa defesa, time que poucas vezes sofre gol, mas vai ser uma, sabe, são jogos que tem encaixes, cara. O Bayern de Munique cede oportunidades porque tem uma marcação muito alta. O Flamengo também pode tomar muitas nas costas, lá ele nos laterais, principalmente se começar com o Wesley. Um Wesley marcando um Coman, complicado, tá? Só acho, tenho só um ponto para jogar bola para você, Otávio. E eu tô vendo muita gente discutir o seguinte: o Flamengo precisa ser Flamengo, precisa manter a identidade do Flamengo, e o Felipe Luiz não vai mexer na identidade do Flamengo para jogar contra quem quer que apareça no caminho. Eu concordo que o Flamengo precisa ter as suas ideias de jogo, mas há que pensar em adaptações. Não dá para você jogar com os laterais lá em cima quando você tem Olise de um lado e Coman do outro. Não dá para você não se adaptar a um time que é mais forte que o seu. E também, essas adaptações precisam ser feitas para explorar exatamente as debilidades que o Bayern de Munique apresenta. Eu não vejo futebol assim, eu tenho o meu estilo, eu só jogo dessa forma. O melhor estilo é você também saber jogar de outras formas consoante a determinados adversários, entendeu? Isso não é demérito nenhum. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain se adaptando. O Chelsea é outra coisa. O Chelsea... É que eu acho que quando a sua proposta de jogo, o seu modelo de jogo, como é o do Felipe Luiz, não é esse retranca, talvez o time não consiga extrair o máximo possível. O Botafogo tá longe de ser um time que você fala, caralho, é um time que marca alto, marca lá em cima, tá sempre propondo o jogo. O Botafogo, muitas vezes aí, nos próprios jogos aqui no Brasil, Libertadores, muitas vezes ele se sobressai fazendo um jogo melhor, linha mais baixa, recompondo, escapado em contra-ataque. É um time que se sai melhor nisso. O Flamengo a gente não sabe, a gente não vê muito esse cenário. É um time muito dominante no Brasil, onde tem a bola. Nesses jogos ainda do Mundial também teve muita bola. Foi um jogo absurdo que fizeram contra o Chelsea. Vai ser bem da hora ver esse jogo, acompanhar os estilos. Cada time pode se transformar durante o jogo também. Eu acho que o Flamengo é até mais time que o Chelsea. Então não dá para você usar tanta régua para um lado, tanta régua para o outro dessa forma. Tem que neutralizar também os pontos fortes do adversário, né? E assim, fala-se aqui no Brasil, tá? Eu vou trazer um pouco da sensação do que o torcedor do Flamengo tem. Óbvio que, pelas circunstâncias, um quê de frustração, né? Com esse enfrentamento com o Bayern nas oitavas de final. O Flamengo meio que já foi para o Mundial preparado para isso, porque se desenhava o Bayern nas oitavas, só que com o Flamengo passando em segundo, né? Aí o Flamengo vence o Chelsea, vence bem, jogando bem como foi, e ainda assim vai ter que encarar o Bayern. Então fica esse, pelas circunstâncias, um quê de frustração. O resultado de ontem, eu achei mentiroso, né? Esse Mundial de Clubes tem alguns resultados mentirosos. O Flamengo, amassou o LAFC. O LA conseguiu um empate porque fez um gol ali no finalzinho. O Boanga é bom jogador e tal. E o Flamengo depois conseguiu o empate lá com o Alassian, que é uma boa notícia para o Flamengo desse Mundial de Clubes. E eu acho que é um resultado que não mostra muita coisa assim, não. O que a galera tá discutindo aqui é a possibilidade de ter um outro time titular contra o Bayern. E sem o Arrascaeta como titular. Poderia entrar o Plata, que é um jogador de mais velocidade, de mais físico e tal, para o Flamengo não abdicar de jogar da sua maneira, tá? Que era isso que você estava falando agora, ô Quesada. Mas ter
talvez um estilo de jogo ali, uma forma de responder ao time do Bayern, né? Que também poupou na última partida e deve vir com os caras mais frescos e tal. Então é pensar no jogo que vai ser jogado, né? Mas aí seria Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. E Plata, isso. Plata e Bruno Henrique. Plata e Bruno Henrique como referência. Pedro Banco. Eu acho que jogar atrás, segurar e contra-atacar pode ser uma boa, mas eu também acho que apertar lá na frente, marcar lá em cima, não deixar o Bayern sair, que os passes sejam quebrados. Se o Bayern não estiver bem fisicamente, dá para impedir que o Bayern saia, e o Bayern não gosta também de se defender, o time gosta de ter a bola. Então, se tiver bem encaixado, como esteve contra o Chelsea, que o Flamengo não deixou o Chelsea sair jogando, que marcou lá em cima, talvez dê para jogar. É a questão de ter poucos enfrentamentos, né? É bom essa discussão é muito boa, porque a gente está falando de um brasileiro, será que joga de igual para igual ou não com o Bayern? A última vez que aconteceu isso, o André Rizek entrou para a história. Mas... Coragem. Até pouco tempo, a gente não tinha nenhuma dúvida que era pendurar 11 caras na trave, que nada aconteça durante muitos minutos e que, por favor, tenha um escanteio para alguma coisa acontecer lá na frente. A tática, até antes desse Mundial, a gente imaginava que era só essa. E o Mundial está mostrando que, quem sabe, por que não morder o Bayern lá em cima, recuperar a bola deles, porque já deu certo contra o Chelsea. Eu não sei nem se é lá em cima, viu? Eu acho que é na zona ali intermédia onde o Bayern tem o Kimmich. Porque se quebrar o passe do Kimmich, você já tira metade do que o Bayern consegue fazer de rotação de bola, ou passe de verticalidade, ou aquelas bolas cruzadas na área para achar o jogador vindo de trás. O Kimmich é fundamental. Então, e eu pode tenho variar certeza também, né? Porque em alguns momentos o bloco baixo pode ser bom para tirar a defesa do Bayern, né? Para você conseguir criar o espaço, que é uma lentidão correndo de costas. Eu sei que o Tá chega e melhora um pouco nesse aspecto, mas ainda assim, se conseguir espetar o Bruno Henrique, se conseguir espetar o Luiz Araújo, é um caminho muito interessante para o Flamengo. Não é o tempo todo, porque acho que o tempo todo lá atrás não funciona. Mas tendo essa variação, há caminhos. E é isso que o Marcelo falou, a gente vê esses caminhos. A questão é que esse vai ser o jogo mais duro. Acho que esse jogo é mais duro do que o Botafogo PSG. Não porque o Bayern é tão bom contra o PSG, é porque é um jogo de mata-mata e o Bayern vai muito provavelmente com outra postura e com todos os titulares, coisa que o PSG não começou. Eu sei que terminou, mas não começou o jogo contra o Botafogo. Exato. Muitos falam também que aquele lateral Rafael Guerreiro do Bayern de Munique não é um cara que marca tão bem, né, rapaziada? Lateral esquerdo, se eu não me engano, pode ser um caminho ali também pro Flamengo. Mas é isso, cara. Muita gente tá falando que agora os grandes europeus podem levar um pouco a sério. Pra mim essa parada não cola. Talvez ali, se não tivessem levado a sério, já tem um exemplo aí do que o Flamengo fez contra o Chelsea. Acredito eu também que o Felipe Luiz conheça muito mais o Bayern do que o Kompany conheça as peças individuais do Flamengo, vai parar para estudar um pouco mais agora, mas teve uma resposta numa entrevista aí do Kompany que ele dá só respostas genéricas, não se aprofunda muito no detalhe de cada jogador, se assemelha muito no confronto que o Bayern teve contra o Boca Juniors na fase de grupos, falando a dificuldade de jogar contra o Sul-Americano, não entra muito no que é a equipe do Flamengo. Isso daí pode ser uma parada principal, porque eu acho que no quesito tática, o Flamengo pode conhecer muito melhor o Bayern do que o Bayern conheceu o Flamengo. Vai ser um jogaço, rapaziada. As duas ali têm valências positivas e negativas. Vamos ver ali o que vai ser o plano do Kompany e também do Felipe Luiz para esse jogo. Um dos maiores até aqui, hein? Entre brasileiro e europeu. Para mim, é que teve o Botafogo e PSG, mas se a gente for levar ali pelo que o Fredito Bigodinho falou, agora é a fase decisiva, oitavas de finais, cada jogo mais pra frente vai ser mais decisivo que o anterior. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual que é o palpite sincero, sem secar. Existe um mundo pro Flamengo? Depois do que eu vi até aqui, meu parceiro, não duvido mais de nada. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.